Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana, sou professora de Sociologia e hoje nós vamos revisar um tópico importante que nós já vimos em sala de aula e que está lá no estudo dirigido que eu passei para vocês, que é a produção de conhecimento científico nas ciências sociais. Bem, nós vimos que as ciências sociais ela é composta por três principais ciências: a antropologia, a sociologia e a ciência política. A antropologia é uma ciência que se dedica a estudar as diferentes culturas na sociedade. E de que forma os antropólogos e as antropólogas fazem isso? Bem, o principal método da antropologia é a etnografia, que nada mais é do que você imergir na cultura que você estuda, ou seja, é você observar os eventos culturais, observar como se dá a relação dos indivíduos naquela cultura, participar de determinados eventos e do dia a dia, do cotidiano daquela cultura, para daí você poder tirar alguma conclusão daquilo, né? Para você entender melhor como se desenvolve determinada cultura. Então, após essa observação, após essa imersão e essa participação na cultura estudada, os antropólogos e as antropólogas escrevem em seu caderno de campo as conclusões, as observações que eles tiraram após essa etnografia. E daí se produz algum tipo de conhecimento científico sobre aquilo que eles estudaram, né? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver mais precisamente o que caracteriza um conhecimento científico, mas falando bem rapidamente, a gente já viu em sala de aula também que um conhecimento científico ele é um conhecimento rigoroso, testado, com aplicações de métodos científicos, né? Um conhecimento muito mais racional do que dedutivo, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, a segunda ciência, que compõe as ciências sociais é a sociologia. E a sociologia, como nós também já vimos, é uma ciência que surgiu no final do século XVIII, motivada por dois grandes eventos históricos, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E bem, esses dois eventos possibilitaram e fizeram surgir um novo cotidiano, uma nova realidade social para as pessoas, né? Um aumento exponencial da urbanização e realmente um novo cotidiano, uma nova rotina. Então a sociologia surge justamente para entender essa nova rotina, para entender esse novo cenário social que surge a partir desses dois principais eventos. Bom, nós vimos em sala que existem dois principais meios de um sociólogo ou uma socióloga produzir conhecimento científico, né? A partir de métodos qualitativos ou métodos quantitativos. Os métodos quantitativos são basicamente métodos estatísticos, né? Eu sempre dou o exemplo do IBGE para vocês, também de aplicação de questionários, e aí a partir da aplicação desses questionários é possível extrair números, porcentagens que nos dizem algo sobre o que foi perguntado. Mas não só o método quantitativo é utilizado pelos sociólogos e pelas sociólogas. Existem também métodos qualitativos. Então, por meio de entrevistas, por meio da própria etnografia que eu acabei de comentar com vocês, por meio de revisão bibliográfica, que é o que? Você revisar, reler tudo que já foi escrito sobre o seu tema, o tema que você estuda. Então, esses são os dois principais meios e métodos de produção de conhecimento científico na sociologia. Bom, a terceira ciência que compõe as ciências sociais é a ciência política. E a gente, na maioria das vezes, costuma pensar que a ciência política se dedica a estudar somente os processos políticos, os sistemas políticos. Bem, os cientistas e as cientistas políticas estudam realmente, né, os sistemas políticos, os mais variados sistemas políticos na sociedade, mas não só isso. É importante que a gente saiba que política não se restringe aos governantes, né? Não se restringe aos três poderes. Política é uma prática, é uma disposição argumentativa. Então, todas as vezes que a gente está argumentando
e contra-argumentando algo, a gente está fazendo política. Eu sempre dou o exemplo do filho que está ali argumentando e tentando negociar com a mãe para, enfim, ir para uma festa, chegar um pouquinho mais tarde ou ir ao cinema com os amigos. No momento em que você está negociando, no momento em que você está expondo seus argumentos à sua mãe, enfim, com quem você esteja conversando, você está fazendo política. Porque política é uma prática argumentativa. Então, os cientistas políticos, é claro, eles estudam muito mais esses sistemas, os mais diversos sistemas políticos nas sociedades. Mas não só isso, né? É tudo o que envolve o nosso fazer política ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vivência em sociedade. O que é importante que a gente saiba, resumindo, é que ciências sociais, como a gente viu, composta pela antropologia, pela ciência política e pela sociologia, apesar dessas três ciências serem muito diferentes, né, nas suas intenções, nos seus objetivos de estudo, elas têm um ponto em comum, que é justamente o objetivo geral de entender as relações humanas. Como nós, humanos, nos relacionamos em sociedade, né? Como nós, seres humanos, nos relacionamos no dia a dia. E aí, é claro, cada ciência tem um objetivo mais específico, mas no geral, o que integra essas três ciências é justamente o objetivo de entender as relações entre os seres humanos em sociedade. Tá bem? Então esse é um primeiro tópico que a gente revisou hoje, que é justamente a produção de conhecimento científico nas ciências sociais. No próximo vídeo, a gente vai estudar justamente o que diferencia o conhecimento científico do senso comum, que é um outro tipo de produção de conhecimento. Esse é um tópico que também nós já vimos em sala de aula e no próximo vídeo a gente vai revisar. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem, por favor, suas perguntas pelo nosso canal pessoal de Sociologia ou pro meu e-mail e a gente se fala. Fiquem bem, bons estudos!